É 8h09 no meu relógio, não sei se no relógio de vocês, mas nós costumamos começar as nossas aulas às 8h10, 20h10, mais 2 minutinhos, e a gente já inicia, tá ok? O Márcio falou que ia gravar, eu acho que ele já está gravando isso aí e tal. Então tá bom. Bom, gente, boa noite. Vamos agora sim, vamos começar aí a nosso bate-papo, né? Eu diria que não é uma aula, porque nós vamos falar sobre o Winnicott, e já havíamos falado um pouco antes, alguns dias atrás, sobre esse psicanalista famoso, né? Um expoente da psicanálise infantil na Inglaterra. E hoje eu me propus a falar com vocês um pouco sobre o livro Os Bebês e Suas Mães, dele próprio, né? É um livro que eu particularmente acho extremamente interessante, e então eu agradeço a presença de vocês todos aí. Nós temos 7 pessoas, Dalva Goldar, muito obrigado pela presença, Ivanilda, Rafaela, e, enfim, daqui a pouco mais pessoas devem entrar com esse link, mas eu já vou alinhavando algumas coisas, né? E eu queria dizer para vocês que falar de Winnicott, Donald Woods Winnicott, para mim é muito prazeroso falar, porque quando eu li esse livro, eu me deparei com a facilidade com que ele coloca as palavras, né? Ele não se preocupa com palavras altiloquentes, ele não se preocupa com vocabulário altíssimo, ele fala para os leigos, ele fala para os médicos, ele fala para as enfermeiras, né? E na época ele falava para as parteiras também. Hoje nós não temos mais essa profissão, salvo em condições extremas, né? Mas o Winnicott, ele faz esse livro, basicamente é um livro de conferências, de reuniões, palestras que ele fazia para as pessoas, né? Para os programas de rádio, enfim. E nessa obra ele reúne, né, uma série de conferências, principalmente para profissionais da saúde, né? Médicos, que eu já disse, pediatras, que ele era pediatra, foi 40 anos pediatra, né, e psicanalista. Ele um psicanalista extremamente preocupado com a criança, né? Com a relação criança-mãe, né? Bebê-mãe. E ele trabalha muito bem essa questão nesse livro, e outros livros também ele fala um pouco sobre isso, mas o livro é acessível, direto, bastante humano, né? Reflete uma sensibilidade clínica, enfim. Ele aborda alguns temas centrais desse livro. Eu vou comentar rapidamente para vocês alguns temas centrais que ele aborda nesse livro. Eu trabalhei na edição mais antiga do livro, né? Que, inclusive, o nome do livro
não sei se vocês conseguem visualizar aí, tá? Os bebês e suas mães. Depois, eu acho que em 2016 saiu uma versão mais atualizada desse livro, sem o artigo, né? Ele não... O título é Bebês e Suas Mães, dessa edição mais recente. O que, basicamente, não muda nada no conceito que ele aborda na sua obra, né? Mas o que me chamou a atenção nesse livro? Aliás, o Winnicott, ele não me chama atenção, não nos chama atenção só pelas suas obras, né? Ele chama atenção pela sua postura, pela sua preocupação com essa relação, né, da mãe e bebê, desde cedo, desde cedo. E até no ventre materno, né, porque a criança, no ventre materno, o útero, já tem as sensações, já tem uma ligação intrínseca com a mãe, né? Então, ela sente tudo que a mãe sente, a criança basicamente absorve isso daí, né? Então, um dos temas que o Winnicott vai trabalhar nesse livro é aquela expressão famigerada, né? A mãe suficientemente boa. O que ele quer dizer com isso, né? Mãe suficientemente boa. Ele reforça que a maioria das mães tem uma capacidade inata de cuidar de seus filhos, sem precisar seguir manuais ou especialistas. Não é verdade? A mãe, ela cuida do bebê instintivamente. Ela não precisa de manual, não precisa de um cardápio, ela não precisa de uma receita, né? Como eu vou cuidar do bebê? Ela simplesmente cuida do bebê, né? Então, ele vai por aí, né? Ele fala que o cuidado materno espontâneo é mais eficaz do que qualquer técnica. Por que o Winnicott ele nos coloca essa questão, né? Que o cuidado materno é espontâneo e mais eficaz do que qualquer técnica. E é interessante que nós percebamos o seguinte, né? Quando ele trabalha com essa relação mãe e bebê, ele é cuidadoso, extremamente cauteloso, né, para colocar as suas observações. Além desse conceito, né, essa expressão dele, mãe suficientemente boa, ele usa a importância do ambiente, né? O ambiente tem que ser facilitador. Ele fala que o ambiente tem que ser um ambiente que facilite essa relação entre eles, né? Depois ele vai trabalhando e fala da comunicação não verbal, ou a mãe, enquanto a criança, por exemplo, está mamando no seio materno, ele observa que a mãe, com o olhar, aquele olhar carinhoso, cauteloso, olhar nos olhos da criança, abraçada com a criança, isso tem um significado enorme, né? Talvez essa linguagem não verbal até seja quase que mais importante do que o leite, que o leite é uma seiva vital. Claro, alimenta a criança precisa se alimentar. Mas esse cuidado, esse olhar da mãe, esse pegar, né, segurar, que ele usa a expressão do holding, em inglês, segurar, sustentar a criança, né, com carinho. Isso até lá no hospital, né? Quando a mãe acaba de dar à luz, de ter o bebê, às vezes a criança vai para a mão da enfermeira, né? Ou vai para a mão do médico, ou seja, ela sai da mãe, por questões outras, né? Que
não vamos aqui entrar no meio da questão, mas esse pegar e sustentar, se não for bem feito pela enfermeira que pega essa criança, pode causar um trauma na criança, né? Então, o Winnicott vai alinhavando esse pensamento, essas observações. Ele diz que o desenvolvimento do bebê depende muito do ambiente, né? Do ambiente também, para a emoção, para o seu estado emocional. E eu dizia também dessa comunicação não verbal entre mãe e bebê, a mãe não precisa nem falar nada. Se disser alguma coisa, falar baixinho para a criança, ótimo, também. Mas ela nem precisa falar nada. Se ela olhar para a criança, olhar nos olhinhos da criança, esse olhar já é um sinal de afeto, né, de vinculação. Então, o Winnicott diz o seguinte, que a amamentação, o toque, o olhar são descritos como formas fundamentais da comunicação entre mãe e bebê. Muito antes da linguagem verbal. Muito antes da criança pronunciar as primeiras palavras, né? E o Winnicott, ele mostra também que o bebê como sujeito, né? O bebê e a mãe, naquele momento, são uma coisa só, né? Não há separação entre mãe e bebê, porque o bebê nunca foi bebê, mas a mãe já foi bebê. Então, para ele, é uma experiência novíssima, né? Ele está entrando em contato com o ambiente, com um mundo totalmente diferente, né? As luzes, os objetos que estão ali, ele não tem essa percepção, né? Para ele é tudo estranho, é ele e a mãe. Então, é uma coisa só. E o que é mais interessante, né? O Winnicott mostra que, do ponto de vista do bebê, a mãe inicialmente é vivida como parte dele mesmo. Já disse isso. A separação e a percepção do outro como um não eu são processos graduais. A criança vai aos poucos, né, o bebê vai aos poucos percebendo o mundo ao seu redor. Então, aí, mais um aspecto interessante é o desenvolvimento emocional primitivo. Nesse livro dele, que eu vou comentar com vocês, eu pretendo comentar com vocês, se der tempo, né? Nós vamos até aproximadamente 21 horas, ou um pouco antes, a gente para possíveis perguntas. E então eu vou tentar conversar com vocês, discutir com vocês 3 capítulos do livro. Possivelmente não dê tempo, mas a gente vai caminhando. A gente vai caminhando e vamos ver. Outro aspecto interessante que o Winnicott trabalha nesse livro é a questão dos sinais da personalidade da criança, né? Ele fala que aí começa, né? É o início da personalidade da criança que vai repercutir depois para a vida toda, né? Dependendo de como a criança é tratada aí nesses primeiros dias, nesse início de apresentação ao mundo, daí para frente, vai depender, né, a sua vida emocional na infância, na adolescência, até a vida adulta. Tem repercussão seríssima, né? Dependendo. O Winnicott, ele é muito enfático nessa questão, né? Ele fala que essa vinculação, que existe entre os dois, é muito importante que seja bem sólida, né? Para que não haja, futuramente, questões de
algum trauma, né? Alguma coisa, um transtorno mental que possa eventualmente aparecer em função de, um, de um relaxamento, por exemplo, um descuido, né? Então, mas ele é muito, o Winnicott, ele é muito preocupado, é um psicanalista que ele trabalhou, ele trabalhou com crianças na Segunda Guerra Mundial, crianças que eram separadas de seus pais em função da guerra, né? Filhos de judeus, então crianças que eram separadas sem maiores cuidados, né? Ele cuidou, ele visitou hospitais, tratou dessas crianças, e ele percebia muita diferença, né, nessa separação, desse desapego, né, das crianças com sua mãe, né, com seus pais depois, né. E esse livro do Winnicott é considerado um clássico da psicanálise, né. E ele usa uma linguagem simples, direta, sem muito rebuscamento. Suas reflexões sobre a importância da relação e no desenvolvimento emocional nos primeiros anos de vida é uma. Ele deixa muito claro isso pela sua experiência como pediatra, né? E ele usa aquela expressão que eu já disse para vocês, do holding. Depois tem outra expressão que ele usa também, que é o handling, né? Que é a manipulação, né? Holding, sustentação. Handling, manipulação. Como você pega a criança, né? O pegar a criança, o cuidado com a criança, né? Com o bebê. Isso tem um peso enorme na sua formação, né? Esse pegar da mãe o bebê, e depois outros também, né? Depois entra em cena o pai, e nós vamos depois comentar alguma coisa a respeito disso, mas naquele momento ali, né? É ele e a mãe, é uma coisa só. Aos poucos isso vai se separando. E tem que ser muito acolhedor esse abraço da mãe, esse pegar da mãe, né? O Winnicott demonstra que um, um cuidado bastante atento, com bastante empatia da mãe, que é quem que é a cuidadora primeira do bebê, né? A mãe. Vocês imaginem que o bebê ele está no útero materno, no ventre materno, né? Fechadinha lá, fechado no mundo que tem os órgãos por perto, enfim, esse é escuro, a criança está lá no mundo diferente do externo, né? Quando ela sai, ela entra num choque, né? Ela tem um choque, claridade e outras coisas. E isso, ele fala que contribui para a constituição do self e para a segurança da saúde psíquica do bebê. O que é isso, né? Segurança psíquica do bebê. Então, é daí que começa a, a personalidade, desenvolver a personalidade da criança, né? Então, é uma leitura que as mães, se pudessem, né? As mães, ou futuras mães, pais, educadores, psicólogos, todos que se interessam por esses vínculos, lessem essa obra, né? É interessante, é um livro gostoso de ler, né? É um livro gostoso, não é um livro pesado, porque ele não está preocupado em chamar atenção na sua escrita, né? Ele não pretende rebuscar na sua literatura.
Ele quer atingir os leigos, ele quer atingir as pessoas simples, ele quer atingir né, as pessoas que passivamente vão cuidar dessa criança, né? E uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês, ele teve, ele teve muito contato com duas pessoas, né, influentes, importantes na Inglaterra. Um foi o John Bowlby, que era um cientista britânico, né, psicanalista, também psicólogo, tá? E que desenvolveu a teoria da vinculação, ou teoria do afeto. Então, ele trabalhou muito com esse profissional, mais uma outra também, a Mary Ainsworth, que é uma psicóloga canadense-americana que trabalhou com essa questão da vinculação do afeto. Então, ele se acercou, o Winnicott se acercou de profissionais que falavam a mesma linguagem dele, né? Ele, ele desenvolveu essa teoria porque achou extremamente importante, né, divulgar isso tudo. E essa Mary Ainsworth falava muito na questão da base segura, né? Essa base segura que a criança tem que ter, que o bebê tem que ter, já no começo da sua vida, né? Quando ele vem ao mundo. Desenvolve o John Bowlby, desenvolve o começo do desenvolvimento social da criança. Porque dependendo de como o bebê desenvolve, ele é tratado nessa relação, essa relação depois vai se estender, né, para os familiares, para os irmãos, possíveis irmãos, na escola, com os coleguinhas, na vida adulta. Então, às vezes alguns transtornos da vida adulta, eles aparecem em função dessa deficiência nos primeiros dias do bebê, né? Essa dificuldade de relacionamento, né? Há pessoas que apresentam um transtorno de fobia social, ou aquela não exerce empatia com as pessoas, não se relaciona, tem dificuldade para se relacionar, né? Não quer dizer necessariamente que seja. Aí alguém falou que comecei a ler o livro O Jogo e a Constituição do Sujeito na Dialética Social. Maravilha, muito bem. Então, meus queridos ouvintes, né? Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário interessante, né? Que eu não tive contato com o Winnicott, que eu sou pedagogo também, né? Não tive contato, eu nunca tinha ouvido falar desse camarada, né? Do Winnicott. Eu vim conhecê-lo recentemente, mas se eu tivesse conhecido a literatura do Winnicott há uns 50 anos atrás, talvez eu olhasse diferente para a criação dos meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos maravilhosos e é engraçado que naquela época a gente seguia o rito costumeiro, né? A gente dava luz e tinha o bebê, tratava com carinho, tudo bem, amamentava, ótimo. Mas esse olhar winnicottiano, né, que hoje eu vejo de extrema importância, eu não tinha naquela época, né? Então, mas não que isso fizesse com que a criação deles não fosse das melhores, né? Nós trabalhávamos da maneira que nós tínhamos, com os elementos, com os recursos que tínhamos, e
ficaram ótimas crianças, ótimos adultos, excelentes profissionais, enfim. Mas olha que interessante, né? Sem esse conhecimento teórico do desse psicanalista, psicólogo, pediatra, né? Mas, deixando de lado esse protecionismo, né? esse, esses parênteses, eu fecho os parênteses. Agora, o Winnicott, nesse livro, né, ele vai trabalhar também, ele vai deixar além desses conceitos, né, holding, ele vai trabalhar com a questão do ambiente facilitador, né? O ambiente facilitador, o, o que é isso, né? O, as pessoas que trabalham com esse bebê, que vou usar um termo aqui, um verbo que não sei se é inadequado, manuseia o bebê, né? Ou seja, pega o bebê no colo, né? E colo é uma expressão latina, significa pescoço, né? Então, por quê? Por analogia, quando você pega a criança, ela segura no seu pescoço, né? Só para exemplificar melhor, né? Coleira, colarinho, colar, tudo vem de cólon, né? E, muito bem. Caminhando um pouco mais, eu entraria agora com vocês na... Alguém perguntou aqui sobre a lista de presença nessa aula, né? Mas eu acho que depois não sei se o Márcio pode colocar isso no grupo das pessoas, não sei se está aqui, deixa eu dar uma olhada aqui no meu Já chat. colocou, professor, mas é que eu passei para outro Ótimo. suporte, aí eu não estou achando, não, se puder recolocar, porque eu saí do tablet que estava ruim, não estava pegando bem a internet e Mas fui está para o aqui, notebook. está no WhatsApp, né? Agora a Ivanilda postou. Ótimo, ótimo, isso. Aí quem estiver presente, quiser assinar, já está liberada a lista de presença aí, né? Para depois ser emitido o certificado. Muito bem. Aí, agora eu vou entrar no primeiro capítulo do livro, que eu falei para vocês que discutiria com vocês os 3 primeiros capítulos do livro, né? Nessa versão antiga que eu tenho. Mas a versão nova, ela, ela é interessante também porque tem uma introdução com a Maria Rita Kell, uma psicanalista famosa aí, e tem 3 artigos do Winnicott inéditos, né? Que não tem nessa edição minha aqui. Mas isso vai ser coisa para o futuro, para nós discutirmos, né? Porque hoje eu estou dando a primeira aula, batendo papo com vocês sobre essa questão do livro, mas dia 12, terça-feira que vem, eu vou dar continuidade, né? Pra gente... E eu pretendo discutir com vocês, conversar com vocês, outras obras do Winnicott, para a gente ver a dimensão, né? A dimensão da sua filosofia, do seu pensamento, de como isso é importante para que nós avaliemos, né? Para que nós avaliemos que muitas coisas que acontecem conosco na vida adulta, elas têm seu alicerce, sua base lá na infância. Nós não podemos, em hipótese alguma, descartar isso aí, né? Às vezes, eu atendo pacientes que trazem uma questão
da infância, né? Que com certeza teve repercussão, teve reflexo na vida adulta. Então, é muito importante estudar esse profissional. O primeiro capítulo do livro, no meu livro, Os Bebês e Suas Mães, apresenta reflexões fundamentais sobre os cuidados iniciais com o bebê e a importância da figura materna no desenvolvimento emocional infantil. Então, ele já abre o primeiro capítulo falando... Às vezes, ele é redundante. Tá, pessoal? Às vezes ele é redundante, ele repete, ele é enfático, ele retoma o que já falou, dá uma impressão de, puxa, esse camarada já falou alguma coisa, não tem... Dá para relevar isso aí, porque ele dá ênfase, não é verdade? Dá ênfase, que é para as enfermeiras, para os pediatras, para os psicólogos, psicanalistas, todos esses profissionais, eles têm uma dimensão, né, da importância disso. Ele tem um foco interessante, né? Ele explora que nos primeiros momentos de vida do bebê, eles são marcados por uma profunda dependência do bebê em relação à mãe. Uma dependência do bebê à mãe. Às vezes, não sei se alguém pode se recordar disso aí, né? E eu já observei isso aí, né? Em crianças, é bem possível que vocês tenham observado também, que às vezes a criança está mamando, ela está no colo da mãe, mamando, e ela coloca o dedinho nos lábios da mãe, na boca da mãe. Ou seja, é um sinal exploratório, né? Ela está explorando o seu entorno. Isso o Winnicott chama de mutualidade também, né? Mutualidade, é mútuo, né? Por quê? A criança coloca o seu dedinho na boca da mãe e a mãe está segurando o bebê, está fazendo um carinho, está olhando, ou está beijando, ou está, enfim. Há uma reciprocidade, né? Como se fosse assim, e eu entendo assim, eu já ouvi alguns comentários de especialistas dizerem que como se fosse uma retribuição, né? Mamãe, você está me dando o meu alimento e eu estou retribuindo, dando um carinho para você, né? Uma mutualidade, uma reciprocidade. Então, esse vínculo, né? Essa ligação entre os dois é extremamente, isso, alguém falou, Neucilene, uma simbiose, é uma simbiose. Sim, junto, bios, vida, duas vidas juntas, simbiose. Muito bem lembrado. Se vocês, quem quiser e puder fazer algum comentário no chat aí, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, né? Porque às vezes as pessoas comentam aqui. Eu não tenho o hábito de olhar o chat enquanto eu estou falando, mas é importante que às vezes... Tá. Às vezes o comentário aqui passa batido e eu não percebo. Vocês são observadores, né? Muito bem. Então, eu dizia dessa mutualidade, dessa ligação entre os dois, né? Há uma simbiose, né? Então, esse conceito de segurar, que eu já disse lá um pouco tempo atrás, holding, né? É uma metáfora, muito bem. O bebê acha que a mãe é uma extensão dele. Muito bem dito, é isso aí. O bebê acha que a mãe é uma extensão dele, forma um corpo só, é um bloco, né? É um bloco. Isso vai se separando aos poucos depois. Então, no holding, que é uma expressão que eu já falei com vocês,
é uma metáfora para o cuidado físico e emocional que a mãe oferece. Segurar, né? É mais do que apenas carregar o bebê, é criar um ambiente seguro e acolhedor. Criar um ambiente. Por isso que essa nomenclatura que o Winnicott usa, né, que é um ambiente facilitador, então oferece segurança também, né? Oferece segurança para que a criança se sinta acolhida, né? E a expressão, eu vou repetir, a mãe suficientemente boa, que às vezes ele usa também que a mãe insuficientemente boa, às vezes, aliás, a mãe, quando está amamentando, hoje está um caos isso daí, né? Essa coisa do celular, essa coisa do tablet, e é bem provável que algumas mães, enquanto estão amamentando o bebê, estão olhando o celular, vendo as mensagens do WhatsApp, pesquisando o YouTube, vendo o TikTok ou alguma coisa, ou olhando para uma televisão, assistindo um filme separado, enfim. Isso é um pecado, entre aspas, né? Isso não deveria acontecer, porque o foco dessa amamentação é o bebê e a mãe. Como a colega falou aqui, né? Que é uma identificação, né? Uma extensão. A mãe é a extensão do bebê. Então, se a mãe desvia o olhar para outra coisa, a criança percebe. A criança percebe, né? Então, quando ele fala que essa mãe é suficientemente boa, a mãe pode ser insuficientemente boa. Não, não queiramos que as mães sejam perfeitas em absoluto. Ninguém está dizendo isso, que a mãe tem que ser perfeita, tal, aquela mãe que não erra, que não falha. Falha, sim, falha. Mas que essa culpa seja revertida em benefício do bebê, né? Que não se sinta culpada, simplesmente, né? Porque isso é uma... Há como se acertar isso aí no percurso, no caminho. O Winnicott se defende que a mãe não precisa ser perfeita, aqui, ó, eu já disse isso, mas suficientemente boa para atender às necessidades do bebê, permitindo que ele enfrente frustrações de forma gradual e saudável. Olha que legal. Olha que legal isso, né? Que bacana isso aqui, né? Que a criança enfrente frustrações. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem assim, ele não sabe lidar com frustração. Isso não acontece só com bebê, acontece com adolescente, acontece com criança, acontece com adulto, né? Não saber lidar com frustração. E só que isso vai gradualmente se agravando, né? Além de que o ambiente tem que ser facilitador, porque nesse ambiente que o bebê cresce, suporte social deve permitir tanto o desenvolvimento quanto as falhas necessárias para a construção da identidade. É aí que se começa a formar a identidade do bebê, né? E, de qualquer forma, esse capítulo, só para encerrar, para não estender muito o primeiro capítulo, ele é um convite à valorização da intuição materna e a compreensão de que o vínculo afetivo, nos primeiros meses, é decisivo para o bem-estar psicológico da criança. É uma questão, né? Será que nós avaliamos exatamente isso, assim, né, dessa forma, né? Não é simplesmente você ficar grávida, ter a criança e tudo certo. Não, eu tive a criança e tudo bem, bola para frente. Não. Olha a importância disso daí, né? Dessa criança começar a se desenvolver, né? Para depois ela criar seus aspectos sociais, né, amistosos, relacionamentos, né? Então, às vezes, nós não prestamos atenção em alguns detalhes extremamente importantes, né? Muito bem. Agora, seguindo um pouquinho mais, faltam 10 para as 9, dá para a gente caminhar um pouquinho mais. No segundo capítulo,
O Winnicott vai trabalhar com a sensibilidade do bebê ao cuidado recebido. Sensibilidade do bebê ao cuidado recebido. Ou seja, os bebês são extremamente sensíveis à forma como são segurados e cuidados. Olha só que interessante, né? São extremamente sensíveis à forma como são segurados e cuidados. Eles reagem emocionalmente à presença e ao toque de diferentes pessoas. O bebê conhece quando é a mãe que toca, quando é o pai que toca, quando é o irmãozinho que chega, ou quando alguém de fora, a tia, a avó, o avô, né? Esse toque não é da minha mãe, né? Então, até aos poucos ela vai discernindo um de outro, né? Mas ela pega confiança. Quando o bebê é bem segurado e cuidado, ela começa a desenvolver confiança em um mundo que parece seguro e acolhedor. Isso não nos parece familiar, gente? Né? Hoje nós comentamos aí, via de regra, que esse mundo tá ameaçador, né? Esse mundo tá ameaçador, não dá para confiar, né? Às vezes as pessoas não confiam no vizinho, não confiam em outra pessoa, né? Mas por quê, né? Por que isso? Faz parte do ser humano? Não, talvez ela tenha sido criada assim, com desconfiança. Ó, toma cuidado, tá? Não é muito difícil, não, a gente ouvir de alguns pais, algumas mães, ó, toma cuidado, tá? Não deixe de fazer isso, não deixe de fazer aquilo, ó, toma cuidado. Desconfie de quem se aproxima de você. Quer dizer, há coisas, né? Há palavras que ficam marcadas, né? E a criança carrega isso. Muito bem. Quando o bebê é bem segurado e cuidado, ele começa a desenvolver confiança em um mundo que parece seguro e acolhedor. Essa confiança é a base para o desenvolvimento emocional saudável. O Winnicott enfatiza que a repetição de cuidados adequados, alimentar, acalmar, ajuda o bebê a formar uma expectativa positiva sobre o ambiente e as pessoas ao seu redor. Ou seja, tudo concorre para isso, né? Tudo concorre para que a criança cresça calminha, né? Nesse ambiente. O autor em questão, ele alerta que falhas significativas ou repetidas nos cuidados podem gerar angústias intensas, especialmente antes que o bebê tenha um ego organizado para lidar com essas experiências. Se ele não tem o ego organizado ainda, né, ele vai sofrer essas influências. Bom, o segundo capítulo, basicamente, é uma extensão do primeiro, só que ele trabalha mais próximo dessa questão da segurança, da confiança, né, da segurança que ele tem. Por exemplo, né, o pai, quando se aproxima, claro, o pai que participa da criação, pega o bebê, há pais, claro, muitos trocam fraldas dos bebês, ajudam as mães, enfim, participam, abraçam a criança, né? Tem um comportamento condenável que eu acho, né? Eu acho um comportamento condenável esse, pegar a criança e jogar para cima, né? Vou testar a segurança. Você pega a criança e joga para cima e segura, e dá risada. A criança dá risada, se diverte. Ela não ri porque ela está gostando, né? Ela ri instintivamente por insegurança. Isso dá um aspecto assim de gravidade, né? O primeiro choque que a criança leva é quando ela sai do, do ventre materno, né? Quando ela sai para o mundo, é o primeiro choque da gravidade. Diferente aqui fora, né? Diferente, o ar, o oxigênio, lá dentro ela respira tudo, mas tudo combinadinho, tudo nos seus conformes, tudo direitinho, tudo bem encaixadinho, tal. De repente ela sai daquele mundo fora que... Olha o conflito dessa criança, né, se não for bem
bem cuidada, bem abraçada, bem acolhida, né? Então, o segundo capítulo, ele reforça a ideia de que o cuidado materno não é apenas físico, mas profundamente emocional e simbólico. Ele prepara o terreno para o bebê desenvolver uma identidade própria e uma relação saudável com o mundo. Eu já disse para vocês, né? Já disse para vocês que a criança, ela vai enfrentar o mundo depois. E o alicerce tem que ser sólido, né? É como se fizéssemos uma casa, né? Como é que você constrói uma casa? Um alicerce frouxo, né? Um alicerce mal sedimentado, né? Então, o alicerce, a base tem que ser sólida, tem que ser firme, tem que ser boa, consistente, para que dê suporte para ela enfrentar a vida depois, né? Muito bem. Eu acho que eu vou começar o terceiro capítulo rapidinho, depois eu paro e vou abrir aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Mas eu não gostaria de cansar vocês, porque não é fácil, né? A gente fica falando, cansa, né? Então, não quero ser cansativo. No terceiro capítulo, vai falar da amamentação como forma de comunicação. A amamentação é uma forma de comunicação, né? O bebê se comunica com a mãe através desse contato, né? Primeiro. Ele mama, né? E adquire uma experiência emocional compartilhada entre ele e a mãe. O contato físico, o olhar e o ritmo da alimentação criam uma linguagem afetiva que ajuda o bebê a se sentir seguro também, olha só. Né? Claro, há mães que não podem alimentar a criança pelo seio, por outras razões, não quero generalizar, mas tem a mamadeira. Se a mamadeira for dada para a criança com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, com essa mesma intensidade afetiva, o efeito vai ser semelhante, né? É o cuidado, né? Não é só. Eu perguntaria, né? E se a criança não consegue mamar, não sei, como é que faz? Então vai ser uma criança frustrada? Não necessariamente. Você tem a compensação disso, né? A mãe aprende a reconhecer os sinais do bebê, fome, desconforto, saciedade, responde de forma ajustada. Essa sintonia é essencial para o desenvolvimento da confiança e da capacidade de se comunicar. Né? Há uma, há uma sintonia, né? Há uma sintonia entre bebê e mãe. Tem de haver uma sintonia. Muito bem. O ato de amamentar fortalece o vínculo mãe-bebê, sendo esse momento o importante para a experimentação do acolhimento, da presença e da atenção plena. É a primeira experiência que a criança tem de reciprocidade, né? A amamentação é uma das primeiras vivências em que o bebê percebe que suas ações, chorar, buscar o seio, têm efeito no mundo, uma base para o surgimento do senso de identidade. Ou seja, eu diria até que, né, a identidade do bebê, a, a personalidade, a saúde mental da criança, começa aí, né? Começa nesse, nesse momento. Olha a riqueza de informações que tem, né? Que se todas as mães, né, ou as futuras mães soubessem disso, tivessem esse cuidado, que não fosse só de forma instintiva, né? Que fosse de uma forma acolhedora mesmo, né? Cautelosa, carinhosa, empática.
Muito bem, meus queridos. Para encerrar a minha conversa com vocês, esse terceiro capítulo é a verdadeira celebração da comunicação não verbal e da importância dos gestos cotidianos no desenvolvimento emocional infantil. Eu acho que se você tiver uma noção, não, se nós tivermos, né, você muito direcional, se nós tivermos uma noção da importância disso tudo, da importância do Winnicott, né, existem outros, claro que existem outros, né, que falam da psicologia infantil, falam da questão do cuidado, né, mas o Winnicott foi 40 anos pediatra, ele sentiu direto, né, com as crianças, então ele tinha como medir exatamente e deixar essa preciosidade para nós, né, essas obras todas. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter atendido um pouco da expectativa, e dia 12 eu vou continuar com essa conversa, né? Tem alguém que levantou a mão aqui, pois não, pode falar, Ângela, pode falar? Professor, o Winnicott, ele sempre Sim. fala da mãe suficientemente boa e da mãe não Isso. suficientemente boa em relação à constituição da criança, né? Exatamente. Mas a minha questão em relação a isso é o que o Winnicott, né, teorizou para que uma mãe seja suficientemente boa, né? Porque para se ter uma mãe suficientemente boa, ela teria de ter uma mãe suficientemente boa também, né? Porque assim ela se constituiria como uma mãe suficientemente boa. E aí, como seria o caso de como se constituir em uma mãe suficientemente boa? Excelente sua pergunta, Ângela, é maravilha de pergunta, mas é assim mesmo. Como é que a mãe é suficientemente boa? Olha que esse advérbio, veja bem, esse advérbio não se ele fosse trocado por obrigatoriamente, ó, a mãe obrigatoriamente boa, mudaria de figura, mas suficientemente boa não quer dizer totalmente boa. Então, ela tem suas falhas, ela não é perfeita. O que ele quer dizer é o seguinte, que a mãe, embora haja todo esse comportamento dela, né, essa coisa instintiva, para ela, se ela foi, olha só que interessante, Ângela, se ela foi um bebê bem cuidado da mãe dela, da avó desse bebê que nós estamos falando, ela pode ser uma suficientemente boa, né? Porque, olha, você tem um bebê, tem a mãe do bebê e tem a avó, que é a mãe da mãe, e tem a bisavó. Veja a cadeia que tem aí. Se uma foi bem cuidada, não tem porque a outra não ser. Sim, mas como se tornar uma mãe suficientemente boa quando não se teve um modelo? Essa é a grande questão. E as mães, nossa senhora, as mães carregam uma carga muito pesada, professor. Com certeza. As mães, as contemporâneas, então, carregam um sentimento de culpa que é um peso enorme em suas vidas, devido a elas terem que deixar seus filhos em escolas, em creches, em tantos outros lugares para entrar para o mercado de trabalho com a vida tão difícil que todos nós levamos nessa contemporaneidade. Sim, exatamente. Olha, mas não há milagres, tá? Essa mãe suficientemente boa que ele criou, essa nomenclatura, também, paralelamente a isso, ele usou insuficientemente boa também. Ou seja, atende os dois lados. Aquela mãe, ela é sujeita a falhas, sujeita como ser humano. Mas nenhuma mãe quer ser insuficientemente boa. Assim, na minha concepção, no que eu penso, né, no que seja lógico e correto, é que uma mãe não quer ser insuficientemente boa. Eu, por exemplo, fui mãe de 3, né, que agora são mulheres maravilhosas, graças a Deus,
Eu sei, tenho plena consciência que não fui uma mãe perfeita, né? Muito Sim, pelo contrário, eu tive muitos defeitos, porque a gente não tem manual de ser mãe, né? isso, Nascer exatamente. manual de ser mãe, nossa, seria legal. E aí, o que eu digo, em que teoria, em que lugar a gente vai entender, tentar compreender como ser uma mãe suficientemente boa e não insuficientemente. Concordo com você. Não tem manual técnico, não tem receita de bolo, tem nada disso. É assim, a natureza. A natureza, isso aí é assim, né? A mãe, instintivamente, ela é mãe. Ela nasceu bebê, agora, e aí? Como é que eu faço? A coisa acontece, né? Acontece, isso é da natureza, né? Agora Esse, você vê o que tem uma porção de gente perguntando. Neuciene, pergunte, querida. Então, boa noite. Boa noite. Gostei muito da aula, gosto muito desse assunto, dos ensinamentos de Winnicott. Eu sou, assim, eu acredito que tudo nasce da infância, né? Sim, Dos nossos primeiros diazinhos ali de vida, ou até antes, dentro da barriguinha da mamãe. exatamente. Então, a Ângela estava falando aí sobre essa mãe, e aí eu acredito que, na perspectiva que ele propõe, é sobre. Quando ele fala de mãe suficientemente boa, aquela mãe que também prepara o filho para as frustrações. Sim. Porque quando a criança é preparada para a frustração, sofre menos lá adiante. Então, mas Então, para acho que ele você, quis perspectivar isso aí, não? isso, para a mãe preparar a criança para as frustrações, ela tem que ter passado por isso também, né? Como é que eu lido com as minhas frustrações, né? Eu vou ensinar o meu filho a lidar com as frustrações se eu, mãe, não sei como lidar com elas, não é verdade? Então, há uma tendência em você reproduzir. Há uma tendência em você reproduzir. Agora, que não é, por exemplo, aceitável, é você simplesmente jogar fora essa teoria, né? Jogar fora, não agir só por instinto. Existe um cuidado mais vamos dizer, não é obrigatório, mas necessário, né? O Winnicott também tem um livro que ele fala da deprivação. Ele fala dessa falta de carinho, falta de afeto, falta de alimentação que ele sentiu nas crianças lá na Europa, lá na Segunda Guerra Mundial. Então ele escreveu esse livro, Deprivação. Ou seja, é falta de tudo. Então, se uma criança não tem o carinho da mãe, que é a primeira, é sintomático isso aí, né? A criança nasce, o colo da mãe, o abraço, o primeiro abraço é da mãe. Mesmo porque a criança ficou 9 meses, ou próximo disso, né? No ventre materno, ela sofreu todas as intempéries que a mãe sofreu. Haja vista, se uma criança, por exemplo, né? Vamos supor, fazer uma analogia aqui, uma criança ouve música clássica, né? Coloca música clássica para a criança ouvir no ventre materno. É bem possível, é bem provável que essa criança venha a gostar um dia de música clássica, porque aquilo fica impregnado no seu cérebro, no seu inconsciente, né? Enfim, isso, por exemplo, né? Sem falar nas agressividades que algumas mães sofrem, né? O marido chuta, bate, dá pontapé na barriga da mãe. Você imagina uma criança que é afetada por isso. Você imagina uma criança que é afetada por isso, né? Por violência. Quer dizer, é um cuidado todo especial. Ela fica numa redoma, né? A criança fica numa redoma fechada, mas com todo cuidado, bem alimentada pelo cordão umbilical, a pulsação é normal, tudo certo. Muito bem. Aí ela sai para o mundo. O primeiro contato que ela tem é com essa mãe, entre aspas, suficientemente boa. Mas todo cuidado é extremamente necessário, né? E alguém tinha mais uma pergunta para fazer aqui, eu acho que Neuciene levantou a mão. Colocaram a mão aqui.
Mas, Zisley. professor, seria muito interessante, a Zisley, seria muito interessante se alguém escrevesse um livro assim, né? Como se tornar uma mãe suficientemente boa. Claro, claro. Bom palpite esse aí, eu gostei do seu palpite. Mas assim, Zisley, por favor. Não, eu só ia fazer um comentário referente ao comentário de Ângela. Com essa questão da sociedade, nós temos desconexão total com tudo. Eu acho que a gente não tem ainda a noção do que é a maternidade, do que é ser mãe, dessa entrega. Porque é um período de entrega, então a gente está o tempo todo fazendo muitas coisas, ao mesmo tempo que a gente está gestando. Então, esse tempo de entrega, que pode ser até curto, mas ele acaba não tendo uma determinada qualidade. A gente não entende a amamentação, o cuidado como conexão. E nesse momento que a gente não forma essas conexões, vai gerando diversos traumas na criança que vai refletindo ao longo de sua vida, e aí esses conflitos que a gente tem vivido. Exatamente. De baixa estima, de desconexão com o nosso próprio ser, com a nossa própria identidade, e vai perpetuando. Eu acredito que esses estudos, que a psicanálise vai dando essa noção, tanto para a gente aqui que está escutando, como profissional, como também para as outras pessoas que a gente está ajudando a entender o que é isso. A gente falar esse discurso do ser, quando ele se forma, quando ele se fortalece, que eu acredito que não adianta você ter 100 horas de dedicação, mas se você não tem nenhuma delas com qualidade, mas se você tem 10 de qualidade, ela tem uma interferência muito grande, porque a criança sabe o momento que a mãe está ali, ela realmente está presente, ela realmente está se comunicando, e quando a criança ela não tem a linguagem ainda formada, é o afeto que ela compreende. Eu acho que nesse momento a gente consegue formar relações muito mais saudáveis. Verdade. Concordo com você. Em número, gênero e grau. Há uma diferença entre maternidade e maternagem também, né? Há uma diferença entre maternidade é ser mãe, né? E maternagem é o ato de cuidar do filho. Cuidar do filho, alimentar, tal, dar remédio, essas coisas. Então, é uma diferença. Às vezes as pessoas confundem maternagem com maternidade, né? E a questão da maternidade é biológica, né? Biológica. E a maternagem é social, né? Então, tudo isso que vocês disseram, que vocês contribuíram, eu agradeço profundamente, é verdade. Isso aí dá um debate, dá uma mesa redonda. Eu acho que esse assunto... Dá um livro, professor, só escreva. Olha... O senhor tem aí um cabedal de conhecimento com relação a essas questões, né, do Winnicott? Então, como se tornar uma mãe suficiente boa seria maravilhoso. Gostei da sua sugestão, vou pensar nisso. Já tenho 2 livros escritos. Eu já tenho 2 livros escritos. Um é Crônicas Avulsas e outro, uma viagem ao passado. Já estou pensando em escrever um livro sobre os meus atendimentos na psicanálise, sabe? E aí, nesse ponto, eu colocaria um capítulo para falar disso daí. Ó, interessante. Sabe o que eu acho, Ângela? Os médicos, né, poderiam fazer palestras nas escolas, os pediatras, para falar disso aí, porque as escolas... Quer melhor ambiente que uma escola, que uma universidade, para falar disso aí? Eu não vejo isso aí com tanta frequência. Não sei, talvez fuja do meu conhecimento, mas nós estamos falando aqui no Sobrapa porque a sociedade surgiu por honra e glória de uns pensadores aí inteligentes, fizeram, e nós estamos divulgando uma coisa assim que... hoje nós temos 12 assistentes aqui, ó. Você vê, eu mandei o link para várias pessoas, né? E quem que entrou aqui? Você veja bem, olha, poucas pessoas, nós temos 12 pessoas ouvindo essa aula. Quer dizer, é muito pouco, mas vamos trabalhar nessa questão mesmo, entende? Se as escolas tivessem o hábito de levar médicos pediatras, existem médicos, existem psiquiatras que são psicólogos, existem psicólogos que são psicanalistas, existem só psicanalistas, existem pediatras que
enfim, eles podem fazer uma palestra falando dessa mãe suficientemente boa nas escolas. Ora, Professor, eu tenho 30 anos de educação. ah, E eu sou uma pessoa que sempre li muito. Só quando eu comecei a estudar psicanálise que eu comecei a ouvir falar sobre isso. tá vendo? A educação carece de muita informação. Com certeza. Muita informação. Mas não há um interesse, né? Não há um interesse. Educar. O que é educar? Educar é você. Olha só, é você conduzir a pessoa para o conhecimento, né? Educare, conduzir. Educere, do latim. Educere, conduzir. Tá? Edsley, Então, Oi. educar. Oi. mas o que acontece, né? Politicamente, historicamente, né? Como dizia o professor Darcy Ribeiro, a política é da deseducação, né? Nós não estamos aqui voltados para educar. Sim. Porque eu também, como educadora, né? A gente vê dentro dessa perspectiva educacional que tem muitas coisas a desejar. Eu estava vendo uma análise feita hoje, eu nem me lembro aonde, foi uma coisa rápida, assim, que passou e eu não consegui pegar muito de onde era, é que a maior parte das escolas que fazem... foi no jornal que as crianças escrevem bem, passam bem no Enem, conhecem literatura e o português, são as escolas particulares, porque as escolas públicas ficam, às vezes, muito a desejar, porque as políticas públicas não são voltadas para a educação, Muito mas bem. para tornarem os seres ignorantes que não sabem, que não são politizados e que não sabem votar. Sim. Eu já me ofendi muito com essa frase, porque eu passei por muitos anos discordando disso. Eu falava muito sobre o sentido de dedicação dos professores, de estar ali presente, de estar educando, mas até eu, enquanto educador, enquanto hoje profissional em outras áreas, é que eu tenho esse olhar para trás e digo, a gente carece de conhecimento. Então, aí, às vezes, a gente pensa que os valores estão em conteúdos pragmáticos. E a gente não está ensinando a pessoa a pensar, a olhar para si, a olhar para a vida como um todo. E aí, tantas falhas que acontecem, além das políticas, que é um sistema muito corrompido. E até vencer isso, é como você comentou, professor José, que ainda é muito pouco, mas é esse pouco que vai somando outros e outros, a ponto de um dia isso estar mais claro, porque é preciso as pessoas enxergarem. Sim. É preciso o pedagogo ver isso. É uma preciso estrutural mesmo. o médico ver isso. E ela tem que vir de baixo para cima, como se levantasse todo um alicerce novo, porque nós Exatamente. Aí exatamente. Vai ter que virar, vai ter que virar e revirar, virar e revirar, até conseguir mexer nisso aí, porque, infelizmente, ainda é um sistema bastante adoecido. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma experiência pedagógica eu me formei em 74, sim, não sei quantos anos eu daria aí, mas 74 para 2025, 50 e poucos anos aí. Eu dei aula para 6ª série, 7ª série, 8ª série, ensino médio, universidade, sou professor universitário. Eu vejo há uma carência mesmo de base, tá? E há países que estão voltando ao lápis e o caderno para as crianças escreverem. Puxa vida, o que acontece hoje? A tecnologia, ela é ótima, ótima. Inteligência artificial, ótimo, perfeito. O IA aí está no celular de todo mundo. Então, o que acontece? Outro dia, um amigo falou, eu tinha que fazer um discurso de formatura da engenharia, eu joguei no IA, saiu o discurso prontinho. Ótimo, maravilha. Puxa vida, eu várias vezes fui paraninfo de turmas e eu redigia o meu próprio discurso. Não havia inteligência artificial. Eu tinha que redigir o meu próprio discurso, com português consistente, não sou professor de português, eu não podia errar. Muito bem, o que eu vejo nos alunos hoje? Tanto faz. Ora, uma coisa que me incomoda, eu pego o celular, eu vejo essas mensagens todas, mensagens com erros de português, aos montes.
Tem uma professora aí que tem um canal aí, uma professora que ensina essas palavras todas. Nossa, eu acho maravilhosa aquela professora, porque ela fala coisas que eu gostaria de falar, sabe? Aos quatro cantos do... Só que você passa por pedante, porque que português é esse que ninguém fala mais? Olha, puxa vida, as nossas crianças, elas não sabem conjugar verbos mais, tá? Elas não sabem conjugar verbos. Você pede para um aluno, escuta, conjuga para mim no futuro do imperfeito, sei lá, ou futuro do verbo caber, ou presente subjuntivo do verbo sair. Não sai nada. Tabuada, 8 vezes 8, calculadora. Ou seja, mecanizou o negócio, artificializou o negócio. Eu vejo assim. Então, eu acho que tudo bem, vamos modernizar perfeitamente, só que o que acontece? O nosso aluno entra na universidade para pegar um diploma e conseguir um emprego. Acabou. Qual o conhecimento dele? Então, eu vejo isso, eu sinto na pele essa questão. Eu sinto na pele. Nós estamos falando de psicanálise, nós estamos falando de Winnicott, um cara que trabalhou na base com criança, com formação da criança. Você imagine nós que somos educadores. Eu não sei aqui nessa plateia quantos são professores, mas, puxa vida, você nada contra a correnteza. Você nada contra a correnteza, porque, professor, o senhor está muito... Não existe mais isso. Eu, tu, ele... Como é que é? Eu, tu, ele... Não, eu, ele, nós e eles. Olha, tudo bem. Vamos tirar o vós do verbo, vamos tirar o tu. Porque o tu quem usa é o gaúcho, é lá do sul do país, mas o tu está na gramática. Esquece gramática, professor, ninguém usa mais. Ótimo. Aí o Enem, o que faz? O Enem vai cobrar a gramática do sujeito, que não aprendeu na escola. Quem que entra numa USP hoje, quem é que entra no UFSCar, quem é que entra numa Universidade Federal ou Universidade Paulista, federal ou estadual? É aquele aluno que tirou 100 na redação no Enem, tirou 1.000 pontos na redação. Professor, o Gente, senhor está gravando? não sei se está gravando. Não, parou de gravar já. Não, parou não. É bom parar. É bom parar, porque a gente começa com o discurso atravessado, eu me empolgo. Não, a gente pode continuar a falar, mas sem gravar. Mas como é que faz aqui? Como é que eu faço aqui? Quem é que botou para gravar? O